Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 637 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique a uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho, só as notificações. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? As entrevistas, postamos a entrevista com ex-ministro da Justiça, jurista conhecido de todos, Dr. Miguel Reale Júnior. Uma bela entrevista e o foco central é justamente o parecer jurídico que eles encaminharam à comissão liderada pelo professor Reale Júnior à CPI da pandemia. Um trabalho sério de mais de 200 páginas e nós conversamos tendo como foco central essa questão. É uma excelente entrevista, assistam, tenho certeza que vocês vão gostar. Criamos uma coisa nova que eu gosto, adoro muito, estou adorando fazer, que é o Clube de Membros. Membros, lá está em azulzinho, o Clube de Membros. Vocês cliquem, tem todas as informações, é um material a mais que a gente coloca lá, exclusivo para o Clube de Membros. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos, www.cursosdovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Os 3 cursos acabam dialogando, na minha leitura, e possibilitam uma compreensão desse momento extremamente difícil que estamos vivendo. Vejam lá todas as informações, www.cursosdovilla.com.br. E sempre digo para sair um pouco desse mundo aqui da discussão da política, da economia, do mundo jurídico, das alternativas, e ter um outro olhar, né? Dá uma olhada, vocês vão gostar, tenho certeza, do Instagram da minha mulher, @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, vamos lá, passando todo o noticiário, lendo estou com um livro aqui do Alberto Mangel, é um argentino grande, puxa, que tem uma história fantástica, não vou contar tudo, tem vários livros aqui no Brasil, mas editado, um dos livros que eu acho fantástico, uma história da leitura, e eu estava lá revendo, porque eu tinha uma série de anotações, lembrando que aos 33 anos, Alexandre Magno morre ali na Babilônia, né? Alexandre o Grande, né? Da Macedônia, né? Conquistou todo mundo conhecido da época, o mundo no sentido grego, e morre lá na Babilônia, que seria a capital daquele império fantástico, é um momento que ele vai ser da cultura helenística. Ele morre estando, segundo ele, estando nas mãos com a Ilíada, um exemplar. Entende-se o que é um exemplar naquele momento histórico, registra-se com o exemplar da Ilíada, né? E ele faz até um comentário, era naquele tempo os generais liam, tal. Ele é argentino, evidentemente que ele está fazendo relação com questões também da história da Argentina. No caso brasileiro, não digo que os generais não leem, mas os do Palácio do Planalto não leem, né? O Pazuello, idem, né? É um verdadeiro horror. Mas tudo isso a gente vai superar. Estava dando uma olhada nos livros, vendo todo o noticiário, mas tem uma questão central. E cada vez vai se agravar mais. O governo Bolsonaro está próximo do fim, ponto. Eu sempre disse, e vocês são testemunha, que ele nunca terminaria seu mandato constitucional, ponto. Perfeito? E isso está ocorrendo. Só não vê quem não quer. Mas são fatos, quando a gente interpreta a realidade, que está fragmentada, o difícil é ter uma visão de totalidade. Eu lembrei até de um clássico do húngaro que escreveu isso, ali pouco após a Primeira Guerra Mundial, né? Se não me engano, esse ensaio que depois sai em livro no início dos anos 20. Né? Ter essa visão de totalidade. Isso é difícil. Isso é um exercício que a gente faz, um exercício acadêmico, inclusive, quando você produz um livro, você recorta um momento, né? Mas não pode perder de perspectiva que esse momento é parte do movimento, é a correlação que ele tem com o entorno, né? Você não pode recortar aquilo como se ele não tivesse influência anterior ao fato e durante o momento que você está analisando, não há essa inter-relação. Então, é sempre uma coisa extremamente difícil de fazer isso. Então, quando esses fatos que estão ocorrendo, não são aleatórios, né? Eu vou listar só alguns para vocês verem quão é importante a gente pensar e tentar, usando outra vez José Américo de Almeida, ver bem não é ver tudo, mas ver o que os outros não veem, ponto, né? Houve um caso gravíssimo que eu vi até agora pouca repercussão. Eu já tinha recebido essa informação quando ocorreu o fato, mas não vi o governo brasileiro se manifestar até o momento, né? Não, aí na imprensa saiu pouca coisa. O atentado, um atentado à bomba, uma granada ou algo parecido, que foi jogado no consulado da China no Rio de Janeiro. Fazia tempo que isso não ocorria no Brasil. Muito tempo, muito tempo.
O que é que está acontecendo? A Embaixada da China, em Brasília, respondeu, né, de forma muito firme, correta. Ponto. Correto. Agora, eu não vi a reação do governo brasileiro e nem ainda de partidos políticos, associações políticas, todo mundo. Porque, espera um pouquinho, isso daí eu sei quem faz isso. São os nazifascistas bolsonaristas, que foram no mínimo durante o governo do Beócio Bolsonaro, estimulados a fazer isso. Quantas críticas violentas ele não fez na China? A China, né? Quantas? Quantas que o Dudu Bananinho, um deputado patético, que seria embaixador dos Estados Unidos, não se recorda, né? Você não pode esquecer, hein? Vamos recordar, né? Recordar é viver, diz a música, né? Então, e eles foram falando, e toda a caterva bolsonarista, esses milionários extremistas nazifascistas bolsonaristas, tem vários, né? Inclusive aqui em São Paulo, que está cheio, mas tem o pessoal, os agrotrogloditas. Os agrotrogloditas são... Esse pessoal sempre gozava, ele falava tudo isso da China, mas vendiam tudo para a China, dependiam da China. Ah, mas a China depende da gente. Não. Vocês dependem da China, os agrotrogloditas. Não é o agronegócio, são duas coisas diferentes. A China pode comprar de outros. Pode comprar, você não tem um monopólio. Tem de entender um pouquinho. Ela pode paulatinamente diminuir as compras no Brasil e comprando em outros países, estimulando inclusive o plantio, como no caso da África Negra. Basta acompanhar um pouquinho o mercado mundial e não ter esse olhar de fanático, né, como os nazifascistas bolsonaristas têm. Agora, um atentado ao consulado da China no Rio de Janeiro, isso é intolerável. Poderia ser a qualquer país, mas o caso da China é por causa do discurso, claro, da quadrilha da Urcrim Bolsonaro. Quantas vezes o Bolsonaro não falou isso? Quantas vezes Ernesto Araújo, o Beato Salu, o grande Beato Salu, onde está? Quantas vezes? Membros do governo, da caterva de extremistas que seguiam um maluco aí, que ficavam repetindo aqui no Brasil isso. Quantas vezes? Quantas? Então, eu deixar aqui meu voto de solidariedade à Embaixada da China, né? E de protesto junto a esse governo criminoso, porque isso aí se estender, esse é um fato. Segundo, a devolução da MP da fake news. Ah, mas foi combinado, porque o Pacheco conversa. A devolução da MP da fake news e as declarações do ministro, insisto de chamá-lo de ministro, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso e do Senado. Pois o presidente do Senado é presidente do Congresso de acordo com a Constituição. Tem deixado claro, segundo fator, isso é muito importante, vão registrando aí. A André Mendonça não anda questionando, poxa vida, isso é um sinal, ou não? Ah, mas é porque o cidadão lá está querendo negociar isso, o Alcolumbre estaria negociando aquilo. Só sei que isso também não é algo rotineiro. Terceiro, já que eu estou falando dessas questões Senado tem a ver com política externa também, está entre as suas atribuições constitucionais, a designação de Marcelo Crivella para embaixador do Brasil na África do Sul, o governo da África do Sul esqueceu, jogou numa gaveta e a vida segue, hein? Ninguém fala nada, mas aqui nós falamos. Fernando Brant, a minha arma, o que a memória guarda, ponto. Né? Então, onde que está? Então, vocês estão... Vai somando. Interno e externo, correlacionando. A questão da ONU. Aguardem o discurso dele na ONU. Vai ser um desastre. Vai intensificar o isolamento diplomático brasileiro. Vai levar uma comitiva fabulosa, algo absolutamente desnecessário. Gente de baixíssimo nível, uma caterva, porque só quem é da caterva, da cloaca bolsonarista, aceitaria esse convite. Porque todo mundo agora, ninguém pode se enganar com o Bolsonaro. Podia ter se enganado lá em 18, em 19. Especialmente a partir da pandemia, não dá. Mas tem gente que é oportunista, gente que se vende, entrega, aquele que vende a mãe entrega, tal. Então vai estar uns bobalhões, lá, supostamente empresários, até vão, segundo os jornais, né? Ele vai ser um desastre, ele vai tocar na questão do meio ambiente de forma equivocada, na questão indígena, das grandes questões globais, ele não pensa, o Brasil hoje não tem presença nenhuma nos assuntos internacionais. Mais um fator, vocês estão vendo essa realidade fragmentada, né? Mais um fator que deixa bem claro o isolamento político. E ele vai
caminhando, como eu digo, o caos do Bolsonaro está muito, muito próximo do fim. Está se aproximando do fim, está terminando. Isso aqui, nós estamos vendo os últimos momentos de um drama terrível, mais que um drama, é uma tragédia, um filme de horror, como até em certo momento o ministro Reale Júnior fala na entrevista. Estamos vendo uma situação que é inacreditável. O parecer dele, que a comissão que ele coordenou, tem momentos que você vai... E é bom que recupera toda a história da pandemia aqui no Brasil, e aí você vai vendo tudo aquilo e fala, meu Deus, que horror que nós passamos. E estamos ainda passando. Basta ver agora a questão da vacinação de adolescentes. O que ocorreu? É inacreditável. E o Bolsonaro continua cometendo seus crimes. E a quadrilha, a CPI está fazendo um trabalho brilhante, a CPI da pandemia, e tem as investigações, a rachadinha, e a imprensa, que ele tanto odeia, que está revelando as reportagens, tanto do UOL como do Metrópolis. O UOL, a Juliana Dalpiva, no Metrópolis, o Guilherme Amado, foram apresentando lá um cidadão que era o Babá de Jair Renan. E a partir do Babá de Jair Renan, viu-se aquilo que ele deu mais detalhes de todo o esquema de rachadinha, sempre sob a liderança de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que era o líder dessa organização criminal. E vai aparecer mais coisas. Inclusive, esse Marcelo, certamente, que é o rapaz entrevistado pelo Guilherme Amado, ele corre risco de vida, porque nós estamos falando com gente criminosa. E as ações dessa segunda mulher do Bolsonaro e desse filho lá em Brasília, a história da mansão, vai aparecer mais coisas. A economia, a bolsa, o tal mercado. A bolsa teve uma semana péssima, 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 péssima. Essa questão do IOF, do Imposto sobre Operações Financeiras, né? E aí, para financiar programas sociais, eles não têm o que fazer. O Paulo Guedes não sabe o que fazer, porque não há dinheiro. O orçamento, inclusive, foi mal feito. Certamente vão ser necessários votar créditos extraordinários, como eu disse no dia que estava sendo aprovado. Naquele dia eu estava no Jornal da Cultura. Eu falei, isso daí é tudo ficção. Vai ser necessário votar créditos extraordinários. Isso daí não para em pé. Esse orçamento não para em pé. Agora a gente está vendo, não há recursos, não há de onde tirar. Por quê? Porque é um governo que não tem planejamento, não tem organização. Então, o cenário, claro que os agentes econômicos mais poderosos também estão já por aqui, não aguentam mais o Bolsonaro. E ele vai começar a aumentar a tributação onde é mais fácil tributar e recolher para tentar acertar os rombos do orçamento. Mais ainda, a situação econômica é muito grave, né? Nós temos a questão do preço dos combustíveis, por exemplo, que ele tenta imputar os governos estaduais, isso é uma bobagem, não para em pé também esse tipo de explicação, mas que atinge a todos, e o reflexo que isso tem na economia, esse efeito multiplicador, em cadeia. Né, da questão dos combustíveis não é de hoje. Para quem acompanhou a questão da inflação brasileira, vai desde os anos 70, né, nós sabemos disso, como é que esse efeito num país em que depende ainda fundamentalmente do transporte rodoviário de cargas. Né? Então, e sabemos a consequência também na vida das pessoas. Tal. E a inflação de alimentos. A inflação de alimentos está terrível, basta ver o que as pessoas estão comendo agora, pé de frango, pé de galinha, o que tiver ali, achando pedacinhos de carne. Tem filas em açougue para pegar osso, o que sobrou. É um negócio assim, parece cenário de guerra que nós estamos vendo, né? A disparada aí. O gás, por exemplo, chegando a R$100 o botijão, a R$100. As pessoas abandonando, não estão mais cozinhando a gás porque não tem condições. E aí nós teremos um disparado no aumento da conta de luz. No caso do consumidor, né, residencial, mais um fator de aumentar suas despesas, e ele está já com a corda no pescoço, de ter que pagar tudo. O gás, pagar a luz, tal. E o pequeno e médio, especialmente os pequenos empreendedores, o que vai atingir agora o aumento desses custos para o seu negócio depois de 2 anos de pandemia, que foram terríveis. Quando ele pensa que vou respirar agora, vamos ver se eu consigo retomar meu negócio, não tem jeito, porque não há política econômica, não há planejamento. Ninguém vai dizer, tem um bobalhão que é o ministro das Minas e Energias, um bobo, que ninguém sabe o nome, e nem precisa saber. Esse é daqueles que não leem, usando a passagem que eu citei no livro do Manga, aqui do Uma História da Leitura. Esse também é das Forças Armadas, um alto oficial. Esse também não lê, não sabe nada, e não conhece nada do assunto. A palhaçada que ele fez em Macapá, vocês lembram o final do ano? Né? Teve até de eleição, vocês viram toda aquela confusão no estado do Amapá? Continua mesmo, não é incapaz, mas ganha muito dinheiro. Essa turma tomou o aparelho de Estado e duplicou, triplicou, quadruplicou o salário.
Ele tem um salário fabuloso. Eu não sei, eu vi ontem o salário dele, eu falei, mas como é possível? Onde vem tanto dinheiro? Né? Parece o da Petrobras, o general enganador, que não sabe nada do assunto, ganha 260 mil reais por mês. Você não ouviu errado, 260 mil. E trouxe toda uma malta para a Petrobras. Né? Um monte de militares lá para participar. Agora é a vez, agora eles devem estar dizendo, agora é a nossa vez, agora é a nossa vez, já foi do PT, agora é nossa, agora é nossa. Deve estar falando isso, deve ter até uma musiquinha, um bloco de carnaval. Mas é isso. Agora, a questão da Minas Energia é planejamento. Não tem planejamento. Né? O que falta é isso, não tem. Você acha que um problema hídrico ocorre da noite para o dia? Claro que não. Você tem um processo, basta acompanhar, e a estrutura de Estado tem condições de acompanhar, tem institutos que fazem isso com muita competência, Né? E a questão da matriz energética, por que você não tem um processo de alterar a matriz energética? Puxa, tantos projetos estão sendo desenvolvidos no Brasil, excelentes projetos, vale destacar, agora precisa ter coordenação. Precisa ter competência, precisa ter planejamento e responsabilidade. Não vai falar, estou aqui em nome de Caxias, é uma missão. Quero ver você no dia D, que missão. Vai enganar todo bando de 171, queria ver essa turma na guerra mesmo. Todos iam abandonar, tenho certeza, iam desertar. Imagina o Pazuello comandando lá em Stalingrado. Eu sempre pego o exemplo, tem um grande livro aqui, provavelmente ele seja o grande especialista, tem aqui de Stalingrado, tem a Batalha de Berlim, o do dia D também é um belo trabalho. Tal. Quando você olha assim, os estudos de história militar, eu fico pensando nessa caterva militar que está no governo, uma caterva. Ou imagina esse pessoal na guerra, seria uma tragédia. Bem, primeiro, eles nunca chegariam a general. Eles só chegaram a general porque há algo de errado no ensino, na admissão, no ensino militar e na política de promoções, algo que o Brasil vai ter de enfrentar, porque nós não podemos, quando virarmos, e vamos virar essa página, conviver com essa malta. Né? Não, acabou, isso acabou, nós temos de enfrentar, nós temos de entender o que aconteceu para que isso nunca mais se repita. Nós estávamos há 30 anos sem falar em golpe militar. Aí aparece uma caterva incapaz, incompetente, mas muito boa de ganhar dinheiro, pelo que a gente está vendo, pelo que noticia a imprensa, né? Eu citei o exemplo do presidente da Petrobras, você recebe uma fortuna. Deve ser Eu queria saber quem ganha, acho que ele nunca imaginou. Ele deve ter um problema, como gastar o salário, porque é difícil gastar 260 mil por mês, não é? Você tem que ficar pensando, pô, na comida não dá, o que eu vou fazer e tal, porque é muito dinheiro. Nós vamos ter de rever tudo isso. Então, quando você vai analisando, olhando a relação com o Senado, o foco ali é a questão do Senado. A Câmara, o Arthur Lira faz aquelas coisas de sempre, o Arthur Lira é aquilo que a gente sabe o que ele é, mas no Senado você tem um foco de resistência muito grande. E a sociedade começou a se mobilizar, basta ver as últimas manifestações. O Bolsonaro percebeu que está absolutamente isolado. E a pesquisa Datafolha, né, e foi sendo apresentado homeopaticamente, quando de 76% diz, olha, caso de impeachment, se você descumprir decisão judicial. Pô, isso é importante. 57% não confiam no Bolsonaro, né? E 59% não votariam no Bolsonaro em hipótese nenhuma. Além de que nós vimos o ruim péssimo disparou, né? 53, e como que o ótimo e bom foi caindo. Então, são tendências. Não é um momento que depois faz assim, não. É uma tendência. Então, um cenário desenhado é que agora, ele aparentemente fez um recuo no episódio Alexandre de Moraes, né? Teria havido uma negociação que não ocorreu, registre-se, isso é uma farsa, é uma construção da quadrilha que está no Palácio do Planalto, que fica espalhando essa versão, não houve negociação, coisa alguma. O Temer agora vindo no noticiário dizendo que ele não é candidato a presidente em 22, é um gozador, né? Ele era para participar de um programa humorístico, naqueles grandes, hoje nós, não sei, ao menos os que eu assistia desde pequenininho, os grandes programas humorísticos, tal. Eu fui educado naquele humor lá dos anos 60, 70, aprendendo ele participaria daqueles programas, é uma coisa patética, tá? O Temer dizendo que ele não é candidato a presidente em 22, eu pergunto, o cara pálida, mas quem disse que alguém votaria em tu? Que isso, né? Uma piada. Aquela turma daquele jantar, né? Não dá, nem aquela turma votaria em você. E essa que é a grande questão, Excelência. Então, nesse cenário que está sendo desenhado, todo o caos bolsonarista agora viu-se.
não há mais, ninguém pode dizer que não sabia, vamos aguardar as eleições. Outro argumento que eu já dei aqui, e que agora se espalhou. A eleição não dificulta o impeachment, o processo eleitoral. A eleição potencializa o impeachment, é justamente o processo inverso. E por quê? Vem a resposta. Imagina um processo eleitoral tendo na presidência um nazi-fascista candidato à reeleição. Vocês imaginam? O que será? O que vai ter, o que teremos em 22? Justamente nos 200 anos da independência do Brasil, nós vamos ter um país conflagrado em guerra civil. E aí, como tudo indica, ele não chegaria ao segundo turno, isso é óbvio, o Lula está na cara. O que será do Brasil da primeira semana de outubro, ele não chegando, porque a eleição pela Constituição, antes, na Constituição de 46, era dia 3 de outubro. O regime militar mudou a eleição para 15 de novembro. Por quê? 3 de outubro é a Revolução de 30. O regime militar quis identificar a eleição com os militares, opõe no ponto 15 de novembro, que é o golpe militar de 89. A Constituição de 88 voltou, mas foi mais feliz, colocando no primeiro domingo de outubro o primeiro turno e no último domingo de outubro o segundo turno. Dessa forma, não temos aquelas eleições, né, que era, muitas vezes caía o dia 3 na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, foi muito mais inteligente. Então, você imagina o seguinte, ele não chegou no segundo turno e não chegará, evidente. O que ele vai fazer em outubro, novembro e dezembro? Ele vai destruir o país. Ele vai destruir. O 6 de janeiro dos Estados Unidos, a invasão do Capitólio, vai ser fichinha, brincadeira. Brincadeira de criança. Brincadeira de mãe da rua, aquelas brincadeiras, lá pega-pega, aquelas muito antigas, mãe da rua, tirei lá do fundo do baú. Né? Eles vão pôr fogo no país e vai inviabilizar esse país nessa década. Porque quem vai assumir a 1º de janeiro de 23, imagina, pôr tudo em ordem. Então, nós vamos deixar um meliante, que ele é um meliante, na presidência da República até quando? Ele foi... Né? Então, essas questões fragmentadas agora, nós não podemos deixar esse meliante. Imagina o episódio do consulado da China, insisto, importantíssimo. Um cidadão fácil de identificar. Tem um monte de imagens, né? Eu lá com boné e tal, jogou, parece que uma granada. O que é isso? E se isso virar moda? E se isso virar... Lembra quando eu disse que o Bolsonaro ia libertar essa extrema-direita que começaria a cometer loucuras. Eles dizendo o seguinte, até usei uma expressão aqui, eles poderiam falar assim, eu vou fazer o que o Bolsonaro queria, mas não pode fazer, que o sistema não deixa, portanto eu farei em nome dele, ponto. Isso é o caso do atentado ao consulado. Quem está por trás é o Bolsonaro, a visão de mundo do Bolsonaro. Ele ficou atacando a China há quanto tempo? Quantos anos? Não é verdade? Agora esse cara se sente liberto, que pode matar alguém. Pode matar alguém, dizendo, olha, esse daí fala do Bolsonaro, o Bolsonaro gostaria de matá-lo, mas não pode fazer, porque o sistema não deixa. Então eu vou matá-lo em nome do Bolsonaro, já que o Bolsonaro não pode fazer. Eu farei o que ele gostaria de fazer. Ponto. É assim. É isso. Imagina um processo eleitoral com milhares de pessoas armadas e o Bolsonaro estimulando a violência. Porque para ele a violência é condição sine qua non para a política, entre aspas, dele, não a política que nós imaginamos, que é a discussão no campo das ideias, duro, intenso, mas no campo das ideias. E isso vai aparecendo. Não adianta achar que ele vai ter um outro comportamento, ele é outro, não há caminho de Damasco para Jair Bolsonaro. Ele não vai se converter à democracia, a referência ao Paulo Tarso, lembrando, né? E a conversão ao cristianismo de Paulo Tarso, ele não há caminho de Damasco democrático para Jair Bolsonaro, isso tem que ficar claro, não há. Ele é isso, e sempre mostrou, ninguém pode dizer que enganou, porque durante 30 anos de vida parlamentar ele fez tudo isso, só que agora ele tem a presidência da República, é um poder fabuloso que ele tem. E ele, dentro da sua psicopatia, do seu quadro, claramente o quadro que você fazia dentro desse quadro clínico, ele é gravíssimo, qualquer um olha dentro dessa patologia, ele vai pôr fogo no país, ele vai pôr fogo. Então, a questão que se coloca é como se antepor a isso. Né? E outros fragmentos da realidade vão aparecer, não é só esse, não. Você vai ter outras realidades fragmentadas que você vai juntando. A pesquisa da Datafolha, que ela é bem ampla e muito detalhada, permite você ver como ele foi perdendo apoio, inclusive entre os pastores, entre os evangélicos. Vamos descolar pastores, uma ala, por exemplo, uma ala quer saber de dinheiro. Mala quer saber de dinheiro, tem um outro agora que deve uma fortuna para a Receita, tudo em nome de Jesus, Deus no comando. Mas você tem de fazer um corte entre os malas da vida, pastores, profetas,
tudo picareta. E os evangélicos mesmo, aqueles. Esses aqui, não pensa que segue cegamente o que determina os malas da vida. Não, não, ele tem a sua independência de indivíduo e de cidadão. E a pesquisa da Datafolha mostra já uma parte considerável dos evangélicos abandonando esse governo. Então, a partir dali, você vê que o caos está próximo do fim. Está próximo do fim, está acabando. Isso, nós estamos vendo os últimos momentos do governo Bolsonaro. Que significa que amanhã vai terminar? Não, não é assim historicamente. Não é assim que você bate uma varinha de condão e o negócio acontece. Não, não, não. Há um processo. E tem sempre algo que acirra esse processo. Que ou é o inesperado, né? Como eu sempre digo, né? Que acaba acirrando. E se ocorrer uma coalizão, uma espécie de grande concertação brasileira, né, em defesa da democracia e das liberdades, e que deixe o governo isolado. Porque vocês estão observando todas essas medidas econômicas, isso aqui não passa no Congresso, é uma loucura tudo que ele está fazendo. Isso, grande parte, vai ser tudo derrubado. Ou seja, se a inflação anual passar para 2 dígitos, e está próximo disso, né, na hora que os agentes econômicos perdem confiança, aí é duro. O duro é você conseguir diminuir a inflação depois. Eu sei porque eu, como testemunha presencial, vi isso ao longo da história brasileira, durante meio século. E depois, estudando, vi isso. Em certo momento, eu imaginei que nós íamos ter de conviver de eterno com uma inflação alta. E aí veio a revolução que foi o Plano Real, que é uma revolução. É uma coisa inacreditável que o Plano Real fez e conseguiu vencer a inflação, né? Depois de vários fracassos de planos de estabilização, de forma absolutamente original. É uma coisa que o Brasil até hoje não valorizou, né? Entender que aquele é quase que um ponto de inflexão da história brasileira, né? Porque a inflação, como que ela corrói, né, o salário dos mais pobres e todos os seus efeitos que ela traz, né, que são muitos. Nós chegamos na inflação de 1.740%, chegamos aí, fomos indo de 4 dígitos, uma loucura, né? E não é país que funciona desse jeito. Portanto, o que eu queria hoje nessa nossa conversa é apresentar essa visão para vocês. Nós temos fragmentos, esses fragmentos eles se interligam entre si e permitem dar uma resposta numa visão de conjunto, de totalidade, que o caos bolsonarista está próximo do fim. Relativa à calmaria é só relativa, e uma calmaria que tem prazo de validade, porque a essência do bolsonarismo é o caos. Eu até brinquei parodiando o Trotsky. É bom lembrar que a revolução permanente é um conceito que surge com Parvus, tem uma longa história, mas tudo bem, mas ficou identificado com Trotsky, né? Do caos permanente, né? Que a política do Bolsonaro é o caos permanente, é o caos permanente, é isso que eu marco, né? E aí chega uma hora que a sociedade não aguenta mais, e é esse o momento, porque não dá mais, né? E não faltam fatores, você não pode ter um presidente num momento tão crucial na nossa história, e pior, com um processo eleitoral que ele vai ensanguentar, com ele na presidência da República. Então, os instrumentos legais são dados pela Constituição. É isso. Se você gostou desse encontro nosso, e são tantos, nosso canal tem as entrevistas, eu sempre chamo de universidade aberta sem exagero, né? Tem grandes entrevistas, agora postamos a do Dr. Miguel Reale sobre o parecer jurídico da comissão que ele liderou encaminhado à CPI da pandemia, um documento importantíssimo, documento histórico importantíssimo. Indica o canal a uma amiga, um amigo, né? É muito fácil, o canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que são sininhos, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós criamos o clube, né? Clube de membros, né? O clube de membros é muito bacana, super legal, cliquem ali, vocês vão ter todas as informações, é um material exclusivo que a gente produz para o clube de membros. Clique que tem todas as informações. No Twitter vocês podem seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar e o que é Fascismo. História da ditadura militar aqui do Brasil, né? Então você interliga, acho eu, na minha leitura, permite uma reflexão bastante elaborada sobre a conjuntura que nós estamos vivendo. Tem todas as informações lá, www.cursodovilla.com.br. E eu sempre falo para
desanuviar um pouco, dá uma olhadinha, vocês vão gostar, é muito bacana o Instagram da minha mulher, que é o @Letícia de Castro Villa Oficial. Bem, é isso. Nos encontramos amanhã. Até!